Mais um conteúdo especial nesta COP30, podcast Agro pelo Brasil. Hoje nós vamos focar a atuação do Legislativo. Eu recebo aqui com o maior prazer dois parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária FPA, deputado Alceu Moreira, coordenador institucional da Frente. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo. Cada dia melhora um pouquinho. Tem que melhorar, né? Tem que melhorar. E o presidente da Comissão da Transição Energética da Câmara, deputado Arnaldo Jardim, da mesma forma, cumprimento o senhor, bem-vindo. Muito obrigado, Estevam. Primeiro, privilégio estar ao lado desse líder querido, Alceu Moreira, e segundo, embalados por um momento de muito entusiasmo. Você vai permitir a gente contar o que nós estamos vendo aqui na AgriZone da COP30. É um espaço prioritário, privilegiado, importante para o agro, né? O agro, na verdade, pessoal, todos que estão neste momento nos acompanhando, tem que perceber o seguinte. O agro é um gatilho pronto para buscar uma nova era de desenvolvimento para o país. O agro é a garantia para a sociedade de que o país de primeiro mundo que nós queremos está na nossa porta. O que nos angustia, a mim, ao Arnaldo, ao pessoal da FPA, é que essas oportunidades vão sendo retardadas, tá? E cá para nós, o parlamento não tem falhado com relação a isso. Nós estamos lá com a lei de cultivares pronta para ser votada, faz 20 anos que nós queremos votar a lei de cultivares. Meu amigo, nós não estamos falando de edição higiênica, estamos falando de uma lei que vai modificar todo esse processo. Nós trabalhamos com um projeto relatado pelo Arnaldo Jardim do combustível do futuro. Daqui 50 anos, se eu tivesse aqui sentado contigo, essa lei seria absolutamente moderna. Nós somos uma frente temática. Nós não temos que ficar fazendo discurso, torcendo para que dê errado ou certo ideologicamente. Nós queremos apenas que a COP30 compreenda, o mundo inteiro compreenda, que o agro brasileiro é o agroambiental. Nós, produtores rurais, adoramos e amamos cada grão de chão do Brasil. Cada grãozinho de chão é preservado, porque é dali que sai a nossa produção. Nós estamos dispostos a tratar o nosso solo 1 metro de profundidade para tirar todo tipo de contaminação com metais pesados, mas nós certamente vamos ter o agro uma nova fronteira, que vai vir aí com os biocombustíveis, que é a fronteira do Nordeste. A gente não transporta sol, mas transporta água. Isso. Daqui a pouquinho um bate-papo com o deputado Arnaldo, mas antes o senhor me deu um gancho, né? Eu já ia perguntar se o senhor se antecipou. O senhor citou 2 projetos, um deles dos cultivares está há mais de 2 décadas tramitando no Congresso. Eu já ia perguntar para o senhor, mas de quem é a responsabilidade por esse atraso? O senhor disse que não é do parlamento. Por que um projeto como esse não anda? Porque, na verdade, pessoal, tem um grupo de pessoas que se julgam, por questão de um traço ideológico, eles se julgam o mais entendido sobre o tema há muito tempo. No caso da questão da lei dos cultivares, por causa disso, nós perdemos para a Argentina quase 70% do nosso mercado. Nós continuamos pagando royalties para o capital internacional, para nós poder produzir aqui, porque alguém disse que tinha que ter semente salva e que o obtentor, que é o pesquisador, não precisa ser pago. Como é que tu faz isso? Qual é o cerne do projeto, para quem não conhece, entender? Olha, lei de cultivares é o seguinte, o que a diferença que diferencia um cultivar do outro? A folha. A folha, eu tenho uma folha tal e eu vou ter uma folha diferenciada. Eu vou ter, por exemplo, uma pastagem que tem 3 juntinhas da grama, tá? Eu faço 5 e faço nascer 3 folhas de pasto a mais. Eu acrescento 70% da alimentação do meu rebanho. Ou eu tenho sementes que vão ser pesquisadas. Vai ter um obtentor, um pesquisador, que às vezes vai ficar 15, 20 anos pesquisando. Quando ele descobrir algo que seja uma grande importância para nós, ele tem que ser remunerado por isso. Então, não, mas eu vou fazer semente salva. Bom, você vai fazer semente salva de soja, tu pode fazer plantar a primeira lavoura. Mas quando tu não tiver semente modificada, bem construída, bem feita, tu acaba perdendo produtividade. Então, é a economia à base da porcaria, né? Tu vai plantando aquela coisa, vai plantando, daqui a pouco tu colhe muito menos do que tu devia. Nós não somos contra a semente salva. Os pequenos produtores rurais podem vender, mas tentar revender e se repassar é com certeza perder o trem da história. Aí vem ali um cidadão da Argentina e vem aqui e produz com pesquisa 5 tipos de semente de soja. 5.
uma de alta produtividade, outra de média alta, outra de média média. Aí eu quero comprar só de altas. Não. Para te comprar minha semente, tem que comprar 5. É casadinho, senão tu não vai levar. Mas por quê? Essa semente dá 40 por hectare e outra dá 110. Pois é, mas se eu sou o dono do processo e a condição é esta. E nós temos que nos sujeitar a isso. O projeto O projeto da lei de cultivares, mas não só a lei de cultivares, nós fizemos 10 anos também de uma lei que eu relatei, que é a questão genética, patrimônio genético que nós temos do país, edição gênica, que é preciso ser discutido. Como tu faz a edição gênica para melhorar a nossa capacidade produtiva? Tudo isso, pessoal, nós estamos aqui no lugar que é da Embrapa. A nossa Embrapa chora e geme de dor por falta de financiamento. A pesquisa para nós é como se fosse algo de pouca importância, porque esse é um país tratado por espasmo, né? O cara tem dor de barriga e toma elixir de parigórico, e daí vai. Deixa eu complementar. Deputado Arnaldo, estou ouvindo atentamente, gostaria de ouvi-lo nessa Primeiro porque o que o Alceu, com a sua competência, disse aqui, Estevão, é muito importante. Isso tem a ver com você, produtor, que está nos assistindo, nos ouvindo aí. Nós estamos criando condições para ter mais variedade, mais produtividade, mais acessibilidade, traduzindo aquilo que é na ponta o impacto para o produtor. Isso significa elevar a renda do produtor. Então são coisas como essa que nós temos tratado. Nós estamos aqui em plena COP30, você nos convida para conversarmos sobre o que está acontecendo, e eu fico muito contente, porque quando nós marcamos de ter a COP30 no Brasil, nós tivemos um temor, porque mais uma vez o agro poderia aparecer como vilão. E nós estamos aqui, para e passo, desmontando as falsas narrativas e mostrando as virtudes do agro. Ou seja, o produtor ele consegue produzir e preservar. O agricultor quer que a água seja bem tratada. Por isso, programas de nascente, preservação. Por isso, programas de reservação de água. Nós queremos cuidar da biodiversidade, porque dela vem também toda uma situação que significa desenvolver novas variedades. Aqui nós estamos mostrando ao mundo que o agro que se pratica no Brasil, que alimenta uma boa parte do mundo, ele é moderno, inovador, sustentável, tem um compromisso com a sustentabilidade. E o nosso esforço é para que essas descobertas, essa tecnologia possa chegar no pequeno. Os senhores representam talvez uma das frentes parlamentares mais atuantes em nível nacional, que é a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária. Os senhores acreditam que é uma oportunidade também para se desconstruir o mito de que a FPA só quer saber de interesse econômico do produtor, não se preocupa com o país, não se preocupa com o meio ambiente? Isso é um mito também que tem que ser derrubado? Eu poderia falar que sim, mas eu prefiro apresentar fatos. Lei dos cultivares, lei dos bioinsumos, FIAGROS, fontes de financiamento. Todas essas questões a FPA tem proposto. A FPA não é reativa só, porque muitas vezes há um desconhecimento com o produtor, há ataques falsos que vêm de ambientaloides, e nós precisamos responder duramente. Há uma insegurança jurídica com quem, incapaz de produzir, estimula invasões, mas além disso tudo, de reagir para defender, a FPA é proativa, está apresentando alternativas de financiamento, de desenvolver conhecimento e de agregar rendas. Isso é uma coisa que nos causa muita alegria por fazer, porque cada passo que nós damos, o produtor responde prontamente e continua sendo o esteio do desenvolvimento do nosso Brasil. Deputado, a FPA tem contornos ambientalistas também? Tem sim. Eu queria dizer o seguinte, nós amadurecemos muito, eu fui presidente da FPA com o Arnaldo, e nós amadurecemos muito como frente. A nossa frente é uma frente temática, orgânica. Imagina, quando nós não tínhamos uma frente organizada, entrava alguma coisa na Câmara, o cidadão se elege deputado, e andando lá no supermercado, alguém pega ele pelo casaco e diz, eu preciso de uma lei assim, assim. Ele ia lá e botava. Aqueles técnicos da Câmara, comandado pelo deputado, faziam. Tínhamos, a cada final de ano, 1 milhão de metros cúbicos de papel para botar no lixo. Não tinha fundamento nenhum. Por que a frente é importante? Porque ela filtra. Quando entra um projeto na Câmara que tem a ver com a agricultura, qualquer coisa que seja relacionada com a agricultura, imediatamente a gente traz para o IPA, o Instituto Pensar Agro.
Se ele é bom, aproveita. Se ele é médio, melhora. Se ele é ruim, arquiva. Então nós temos 20, 30 projetos do agro que são prioridade para nós, ficamos tratando com absoluta segurança. Nós não erramos nisso. Depois precisa de articulação política ao combustível do futuro. Aí sai o Arnaldo conversando com um por um sistema, um problema, uma questão árida. As pessoas não conhecem 400 e poucos votos por causa da credibilidade dos agentes políticos da FPA. Nós estamos discutindo temas muito complexos, mas por causa da credibilidade, tu vai tomando esse processo. Olha, eu chego a dizer o seguinte, não estou fazendo isso por ufanismo. Ninguém consegue, a frente sozinho não consegue aprovar projeto nenhum na Câmara, mas o governo não consegue aprovar nada sem nós. Se a frente disser que é contrária, não aprova. Não aprova. Na primeira fala do senhor, quando o senhor tentou, e gostaria de ouvir também o deputado Arnaldo depois, tem muita preocupação em tirar a roupagem ideológica desses projetos de cunho ambiental que tramitam no Congresso. O senhor acha que eles escapam dessa polarização de direita e esquerda hoje? Elas vão escapar. É que nós vamos sair dessa polarização. Eu acho que nós estamos no final desse ciclo. Este país que insiste em discutir políticas pelos extremos é quase como se fosse um rio na grande cheia. E ele vai levar tudo por diante, pela esquerda e pela direita. Águas com muita força, desordenada. Derruba tudo que tem nas margens. Mas a natureza normal do rio é o leito, com águas serenas em direção ao mar. A política tem que encontrar suas águas serenas, o leito. Isso não tira enchente. As extremas têm que estar disponíveis sempre, porque elas cutucam a nossa consciência, fazem crítica ácida e fazem a gente corrigir, tirar a acomodação, né? Olha, o conformismo, é importante isso, mas não pode ser predominante como nós estamos hoje. Tem um país que caminha ou pela Bíblia ou pelo Código Penal, tem alguma coisa errada. Tá? O país que chora, que ri, que estuda, que trabalha, que produz, que pesquisa, esse país não está sendo discutido. Tá? Então o que nós queremos, na verdade, é um projeto de país. Eu acho que esse ciclo acontece no ano que vem. Ele se conclui esse ciclo e nós definitivamente vamos para um país que os nossos meninos... Eu estava lá agora em Piracicaba, no teu São Paulo, vendo a questão da cana, e aí de repente eu estava com um pesquisador, e o pesquisador tinha 29 anos, e ele já tinha doutorado, ele falava sobre semente de cana, que eu nem imaginava que existia, ele discorria sobre aquilo com uma tranquilidade cristalina, serena, com os olhos brilhando. Eu passei de banca em banca daquilo, um tem 24, outro tem 25, serve para meu neto, tá? Eles estão lá. O Brasil que nasce, o Brasil de verdade, nasce nesses cérebros privilegiadíssimos, que tem a ordenação do pensamento de maneira digital, que conhece o mundo perfeitamente. Esse Brasil tem que ser entregue para os nossos filhos e netos, mas uma coisa sã. O presidente da República do meu país tem que ser alguém que seja honesto sem adjetivo. Quando o cara diz que o cara é honesto, mas aí já dá problema. Mas não serve. Deputado Arnaldo, o senhor acredita que o combustível do futuro vai estar na pauta de 2026, das campanhas? E por que ele ainda não é o combustível do presente? Que combustível é esse? Bem, na COP nós estamos aproveitando para falar disso. Para aqueles que estão nos ouvindo aí, ou vendo, vamos falar o que é combustível do futuro. Fala do etanol. Nós já estamos hoje a uma mistura de 30 nos combustíveis, e se você soma aqueles que abastecem só etanol, eu, por exemplo, só uso etanol no carro, tá certo? Isso dá 55% do total dos combustíveis que move veículo leve. Depois nós estamos falando do biodiesel. O Alceu preside a Frente Parlamentar do Biodiesel, faz um trabalho maravilhoso nesse sentido. A mistura hoje é de 15%. O Brasil importa 25% do diesel que consome. Não tivesse essa mistura, nós íamos importar muito mais. Não tivesse essa mistura, o efeito de poluição muito maior. Não tivesse essa mistura, nós não teríamos o selo social, que a agricultura familiar é responsável por, no mínimo, 20% do fornecimento dessa matéria-prima. Depois nós estamos falando do biometano. Eu acabei de ver aqui uma caminhonete movida a biometano. A Scania anunciou ontem caminhões movidos a biometano. Então, tudo isso já faz com que o combustível seja de um futuro cada vez mais presente aqui entre nós. Somando tudo aquilo que vai se investir,
para a produção do etanol, do biogás, do biometano, do biodiesel, do combustível sustentável de aviação. Ontem à noite eu estive com o diretor-geral, está aqui na COP, da IMO, International Maritime Organization, Organização Internacional, os testes concluídos, o estudo da professora Gláucia, aprovado pela IMO, os navios podem ser movidos a etanol. Então, tudo isso significa muito Isso investimento. quando? Eles já muito projetam? A IMO fixou mais 10 meses para dar a definitiva outorga. A Maersk, uma das maiores companhias de navegação do mundo, já encomendou 10 navios transatlânticos Movidos a etanol. a etanol. Se isso Motores acontecer no MAN. Brasil, É isso que nós estamos falando. você Estevam. acaba É isso desmanchando que é a esse paixão programa aqui, né? do Alceu, é isso que é a nossa convicção, isso que faz os nossos olhos brilharem, mostrando que o agro, você disse isso no começo, o agro não é vilão, o agro é solução, inclusive ambiental. Pessoal, a gente poderia ficar aqui horas e horas, porque temas não faltam, convenhamos, né? Mas vamos para a mensagem final. Deputado Alceu Moreira, eu vou lançar a pergunta. Qual o papel do Poder Legislativo na virada de chave, em colocar em prática tudo o que está sendo discutido aqui na COP? É não querer vencer as tarefas que nós temos que vencer no Legislativo por voluntarismo, ufanismo, invencionice. Temos que ter a capacidade de negociação. Como foi nos cultivares, mais de 30 reuniões, o Fabrício fazendo reunião para encontrar o consenso. Consenso não é unanimidade. Construir os consensos, como foi o combustível do futuro, como foi construído. O agro tem que ser resiliente, mas ele tem que se basear por conteúdos. Ele precisa mostrar que aquilo é verdade, aquilo acontece. O agro precisa previsibilidade e segurança jurídica. Nós precisamos ter na cultura que nós temos que trabalhar no mínimo com planejamento decenal, 10 anos. Então, cada final de ano tu renova e põe mais 10 anos para frente. Tá? O agro precisa disso. O agro precisa que o governo disponha de confiança para fazer a taxa Selic cair de 15 para 5, 6, 4, para poder financiar a longo prazo armazenamento de grão, que nós só temos 23, 24%, precisa de 200% para isso. O nosso depósito é a caçamba de um caminhão ou o casco de um navio. Nós não temos como fazer isso. O agro precisa de linha de trem, cortando esse Brasil de ponta a ponta. Tudo isso passa pelo Congresso Nacional, passa por pessoas competentes, mas não reativas, pessoas que fazem a construção lógica e começam a lavoura pela comunicação. Lavoura boa começa na mesa e termina numa roça. Obrigado, deputado Alceu Moreira, coordenador institucional da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso. Finalizar com o senhor. Uma homenagem aos nossos cientistas. Eu acabei de estar agora com a Mariângela Hungria, Prêmio Nobel da Agricultura. Estamos falando de raízes profundas que vão além dessa superficialidade que o Alceu diz, metais pesados, para poder buscar os nutrientes do solo. Estamos falando de soja de baixo carbono. Estamos falando de pecuária que seja sustentável. Quero falar da nossa produtora rural, do nosso produtor rural, que são os verdadeiros heróis do Brasil. Eles, apoiados, fazem uma revolução e colocam o Brasil como vanguarda da nova economia, a economia verde. Este é o nosso compromisso. Agradecemos, portanto, também ao deputado Arnaldo Jardim, presidente da Comissão de Transição Energética da Câmara dos Deputados. Esperamos ter contribuído para o debate, expondo aí o papel estratégico do Legislativo em todo esse contexto. Muito obrigado a você. Obrigado, Estevão.